paz de Cristo para todos os nossos amados irmãos aqui do segundo tempo, aqui do bairro São Jorge. Nós louvamos a Deus por este domingo, nós louvamos a Deus pela vida do Taylor, pela minha vida, que estou aqui, e vamos tentar, nesta manhã, passar para você a lição da Escola Bíblica Dominical, que nós temos aqui todos os domingos. Louvo e agradeço a Deus pela vida do nosso superintendente irmão Alain, que me deu essa oportunidade de estar aqui com você nesta manhã, para juntos a gente poder falarmos aqui desse assunto tão importante que nós estamos estudando nesse trimestre. Eu sei que é difícil, não é a mesma coisa do que estar sentadinho aqui na igreja, né? Às vezes você está em casa, está fazendo seus afazeres, e eu não sei se você vai conseguir pegar a sua revista, que é essa revista que está aqui, né? E também eu quero prometer para os irmãos, como eu falei para o nosso superintendente, que eu vou ser muito breve nas minhas palavras, uma vez que eu entendo que é difícil para quem está em casa poder parar e ficar, às vezes, uma hora e meia sentado assistindo uma aula, né? Então eu vou aqui reduzir muito mesmo, talvez mais da metade, não reduzir a revista, mas reduzir o tempo, para que você possa acompanhar. Eu espero que pelo menos um nesta manhã, quem sabe, ou 2 ou 3, possa estar acompanhando. A revista é essa aqui, tá? Se você não pegou a revista, eu vi ali agora na entrada da igreja, tem muitas revistas sobrando, né, devido a essa situação que a gente está enfrentando. Tem muita gente que não pegou a revista, e a revista está ali. Então, se você quiser pegar a revista, que você possa apanhar, vir aqui da igreja, nós vamos estar aqui talvez até umas 10 horas da manhã. Se você quiser vir, aguarda ali no portão, a gente vai te entregar a revista. Se você não quiser vir, você pode vir aqui à noite também, à noite a partir das 5h30, 20 para as 6, que já tem gente aqui na igreja, uma vez que nós vamos estar gravando hoje à noite também o nosso culto, para tentar, de uma forma assim, muito especial, abençoar a tua vida. Eu sei que tem tanta informação nos apps, tanta informação na internet, que às vezes a gente nem precisava estar passando isso aqui, mas a gente sente assim o desejo de estar se aproximando mais dos irmãos, né? Essa semana foi uma semana de bênção, de vitória. As nossas mulheres fizeram aqui a semana da oração, e eu tive a oportunidade de passar aqui quase todos os dias, porque a minha esposa estava na frente. Então eu vi que Deus abençoou, e tivemos aqui um número muito bacana de praticamente 50 mulheres revezando aqui, orando. E essa semana é a semana dos homens, né? Amanhã, segunda-feira, às 7h30, nós já vamos ter aqui homens. Eu vou estar aqui, vou fazer de tudo para me estar a semana toda, e vai começar amanhã, segunda, e vai até sábado. Se você é homem, tá? Essa semana é só para os homens da igreja. Procure aí os nossos coordenadores do Ministério de Homem, irmão Fábio, irmão Luciano, e ele vai encaixar você nessa semana de oração. A nossa lição está baseada na revista da CPAD, que fala sobre a igreja eleita. E essa lição, como você já deve ter ouvido ou estudado a revista, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, que escreveu durante a prisão. Durante ele estava preso, ele teve a oportunidade de escrever algumas cartas, né, Colossenses, e essa que nós vamos estudar aqui também, uma carta muito especial. E tudo isso a gente vê que o apóstolo Paulo ele fez dentro da vontade de Deus, né? E nós glorificamos ao Senhor por isso, porque tudo que é feito dentro da vontade de Deus, Deus faz crescer, Deus faz prosperar, Deus faz ir longe. Então, se você está dentro da vontade de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer prosperar, Deus vai te guardar, Deus vai fazer crescer e vai ser bênção na sua vida. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios,
ele estava na prisão, mas estava dentro de uma vontade de Deus. E hoje nós estamos já na lição, está passando muito rápido, né? Mesmo com essa pandemia que a gente está passando, o ano está passando muito rápido, acho que está passando até mais rápido, né? E nós já estamos na lição de número 5. Você que tem a revista em casa, se você quiser, abra aí na lição de número 5 e eu quero trazer algumas coisas que me chamou a atenção nessa lição e que vai chamar a sua atenção também. Já começando pelo tema dela. O tema diz: liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Olha só que coisa interessante a lição de hoje. A lição de hoje ela tem tudo a ver com muitas pessoas que eu sei, como eu, que congrega aqui nessa igreja, que fomos libertos do pecado, que fomos libertos de uma vida que não agradava a Deus e viemos participar de uma vida nova em Cristo Jesus. Eu sei que tem gente, talvez essa aula está me ouvindo, e que sabe do que eu estou falando. Gente como eu, que tinha uma vida pecaminosa, que tinha uma vida fora da vontade de Deus, longe do caminho do Senhor, e hoje você está desfrutando da vida em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar para os Efésios. É isso que ele quer mostrar para os Efésios. E o texto áureo da nossa lição, você que tem a revista, né? Esse texto áureo aqui está baseado exatamente no que Paulo vai ensinar na revista. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, já para a gente começar a desenvolver a nossa lição e daqui a pouquinho já terminar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós fomos salvos por misericórdia de Deus. Olha o que ele diz, que o Senhor Deus, pelo seu muito amor, que nos amou, estando eu e você, o quê? Rico? Poderoso? Não, a gente estava morto. Você sabe o que é uma pessoa morta? Você levaria um morto para a tua casa? Eu não estou dizendo aqui aquele morto que a gente vai lá na capela mortuária e ele está lá. Não estou dizendo desse morto, não. Há poucos minutos agora eu vim aqui para a igreja, entrei aqui, deparei com uma situação aqui fora de um homem que está morto. Barbudo, cabeludo, não que seja barbudo, seja errado, nada disso, mas do jeito que ele está, sujo, né, largado na rua, dormindo na rua, quer dizer, uma pessoa morta. Quem que vai pegar esse cara e vai levar para casa? Quem que vai dar amor para esse cara? Quem vai fazer alguma coisa por ele? É assim que Deus fez por mim e é assim que Deus fez por você. A gente estava morto, camarada. A gente não tinha valor nenhum, sabe? Aquela pessoa que você olha e não dá valor nenhum, a gente não tinha nada de bom. Aí, apóstolo Paulo está dizendo para eles, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Então, meu filho, você está salvo, você está hoje desfrutando da vida em Cristo, aleluias, é porque o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, coitadinho de nós, né? A verdade prática, olha só o que diz, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, aleluias, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Meu filho, é só Deus que faz isso, não tem outra pessoa que faz isso. Olha que coisa interessante, a graça de Deus nos salvou, a misericórdia de Deus nos salvou, e de gruja, né, vamos dizer assim, nós ainda recebemos tudo que nós já recebemos aqui neste mundo, que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem nos abençoado. Além disso, ainda vem uma coisa grande que Deus fez por mim e por você. Está aqui no encerramento da verdade prática. Recebemos o direito da vida eterna. Meu filho, fala a verdade, né? Só Deus para nos abençoar. Aí você pegando a sua revista, eu vou aqui passar muito rápido, tem a leitura diária, que tem alguns textos, né,
que fala coisas que eu acho que você deveria depois ler, mas eu peguei aqui um apanhado geral para poder só passar para você, que a leitura diária, ela está dizendo o seguinte, que o pecado, ele faz o que com o homem? Além de muitas coisas que ele faz na vida do homem, faz perder família e etc, etc, ele faz o que? Ele distancia você de Deus, né? Ele vai distanciar você de Deus. É isso que a leitura diária quer mostrar, que quando uma pessoa está em pecado, ele está distante de Deus, quer dizer, ele está morto, né? Ele está morto para as coisas espirituais. A leitura bíblica em classe, eu vou ler apenas 2 versículos, só para a gente poder ter assim uma noção, mas depois você pode ler em casa, né, com mais tempo. Não lê agora não, preste atenção no que a gente vai falar aqui, porque vai ser bem rapidinho, mas depois você pode ler em casa, Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Eu quero ler o versículo 1 e 2, que diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. O versículo 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tá bom? Então, fica esses 2 versículos aí para você meditar nessa lição de hoje, que é a lição de número 5, que nós estamos estudando nessa manhã, da revista da CPAD, que tem como título A Igreja Eleita. Nessa lição, eu quero chamar a sua atenção aqui, porque nós vamos estudar 3 pontos importantes nesta lição. 3 pontos que eu quero chamar a sua atenção. 3 pontos que o autor chamou a minha atenção, e se você ler a revista, vai chamar a sua atenção. Depois de eu falar desses 3 pontos, que eu vou resumir bem, eu vou concluir essa lição para que você entenda de vez por todas que se você hoje está na igreja, se você hoje está nos caminhos do Senhor, meu filho, não é mérito seu, é graça e misericórdia do Deus que tudo pode. Então, 3 pontos que nós vamos estudar. Primeiro, sobre a nossa natureza pecaminosa. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, que é uma natureza que todos nós temos, que é, nós já nascemos trazendo o pecado. Então, essa natureza não tem jeito, né? Você tem, eu também tenho. Tem dia que a gente acorda e até oramos ao Senhor, agradecemos a Ele, saímos de casa bem, saímos de casa glorificando a Deus, e vamos trabalhar, vamos estudar, vamos sair, e de repentemente você encontra com uma pessoa, ou você acontece algo com você que te pega, e de repentemente você, já pecou, você já xingou, você já se aborreceu, você já saiu da graça. Por quê? Isso é uma natureza que existe dentro de nós. É claro que essa natureza tem que ser controlada, né? Com a ajuda e com a misericórdia do Senhor. No início da epístola, diz assim o ponto 1, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, a gente estava o quê? A gente estava morto. A gente estava mortos. Em quê? Em ofensas e em pecado. E éramos, por natureza, filhos da ira. Então, o apóstolo Paulo, ele está mostrando aos Efésios, e está mostrando para você nesta manhã, o quê? Que a gente era pecador. A gente tem essa natureza. Isso é só pela graça do Senhor que a gente vai conseguir controlar, né? Então, ele diz assim, a nossa condição anterior, diz ele dizendo aqui, ó, e vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e em pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, né? Ela significa, tem um sentido, né, de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado, qual descreve como aquele que erra o alvo. Então Paulo está dizendo aqui que aquela pessoa que está em pecado é uma pessoa que está errando o alvo. Em vista disso, um homem em sua natureza decaída e diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição
das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado. Aí no ponto 1 ainda, dizendo sobre a nossa natureza, que nós temos essa natureza de pecado, no número 2 ele vai dizer, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se ao quê? As atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração, antes de você ser salvo. Ele está dizendo o quê? Que eu e você, a gente andava em lugares, a gente fazia coisas que não agradava a Deus. Então essa é a nossa natureza. Olha o que ele vai dizer aqui, e eu sublinhei aqui, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, fruto e a mentira. Então, a gente só tinha coisa ruim. A gente era mentiroso, a gente xingava palavrão, a gente tinha mau costume, a gente tinha coisas que entristecia a Deus, entristecia o Espírito Santo, adultério e outras coisas mais que eu e você fazia que não agradava a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja que ele está escrevendo. Ele está mostrando para eles o quê? Que eles tinham uma natureza pecaminosa. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Ponto 2. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. É o que o diabo tem feito com muitas pessoas, com muitas famílias, com muitas pessoas que não ainda conhecem a Deus. O diabo tem feito essas pessoas ser escravas. Deixa eu trazer uma palavra aqui para você nesta manhã. Você era escravo como eu também era. Nós não somos mais escravos. Nós agora somos livres, somos libertos. Então, meu filho, pense, pare aí, medite no que Deus está falando para você. Ou será que você ainda é escravo de alguma coisa? Quantas pessoas que já acordam e já são escravos do vício, já são escravos de coisas que não vale nem a pena eu falar aqui, mas louvado seja o nome do Senhor. E esse ponto que fala sobre, que é o primeiro ponto que eu quero falar e já encerrar, sobre a nossa natureza pecaminosa. A gente andávamos fazendo a vontade da carne. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, era tudo que a carne mandava, a gente fazia. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Então, incluindo aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, a gente éramos filho da ira. Aleluia. Eu encerro esse ponto aqui, dizendo para você o seguinte: a nossa condição diante de Deus era caótica. Era uma situação complicada. A nossa situação diante de Deus, a gente éramos escravos. Estávamos condenados a morte e morte eterna. A gente estava numa situação complicada, porque existe dentro do homem uma natureza de pecar, uma vontade de pecar. Era assim que era na nossa vida. Mas o ponto de número 2, e é o segundo assunto que eu já quero falar para você nessa lição, e que nós fomos vivificados pela graça de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse é o segundo ponto. Vivificados
pela graça de Deus. Vivificado significa ter vida. Aleluias. Ser animado, ser estimulado. Foi isso que a graça fez com a gente. A graça nos deu vida. Você tinha uma natureza como você tem ela ainda, só que hoje controlada. Mas você estava no mundo, você pecava, agia conforme a sua natureza. Aí veio a graça do Senhor e fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Glória a Deus. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando como uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A verdade, amados irmãos, você que está estudando, você que está lendo, e está aqui tentando me acompanhar, eu confesso para vocês que se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui, você não estaria a essa hora diante de um aparelho celular, ou quem sabe no computador, ouvindo todas essas coisas aqui. Se não fosse o Senhor ter nos vivificado, se não fosse a graça do Senhor, você não estaria aí. A gente não é bom, a gente tem essa natureza pecaminosa, e por a sua graça é que você está aqui. Então esse segundo ponto, ele está nos ensinando que nós somos salvos pela graça. E isso é muito bom, isso é muito interessante, né? Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Oh, glória a Deus! Aleluias! Número 2 diz: vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedida aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando a gente ainda mortos. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus, com a sua graça em Cristo Jesus, Ele nos salvou. Eu estava lendo isso aqui e estava pensando quantas pessoas que eu já conversei, que eu já falei, e a pessoa disse assim: pastor, o meu marido não merece o amor que eu tenho por ele. Pastor, a minha esposa não merece o amor que eu tenho por ele. Porque realmente, às vezes, até isso nós somos ruins, para poder valorizar aquelas pessoas que nos amam, né? E a mesma coisa foi Deus, né? Paulo está dizendo aqui que a gente não era merecedor desse amor, mas que mesmo assim Deus nos amou, né? Essa frase quer dizer que nascemos de novo, como aquele camarada Nicodemos nasceu. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Aleluias. Sem mérito algum, tudo foi efetivado por meio da graça de Deus. Para me encerrar esse segundo ponto, e já entrar no último ponto, e depois na conclusão, no número 3, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, do versículo 6, ele vai dizer uma palavra muito interessante. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Eu estava pensando nisso aqui, e isso aqui é uma coisa muito interessante, porque olha o que o apóstolo está dizendo, que o Senhor nos salvou por graça, por misericórdia, e nos fez nos assentar em lugares celestiais, em lugares maravilhosos. Trazendo isso para a nossa vida de hoje, você que está aí me assistindo, pense nisso. Qual foi o lugar que Deus te tirou
e qual foi o lugar que Deus te colocou hoje. Você talvez há muito tempo atrás, a essa hora, né, não vale a pena eu falar aqui, mas como que não estaria você, como que não estaria eu? E por graça de Deus, olha onde a gente está hoje. Estou aqui, eu e o Taylor, aqui estudando a revista, passando alguma coisa para você. À noite eu vou estar aqui adorando a Deus. Passei já 9 anos aqui nessa igreja adorando ao Senhor. Já estou há quase 30 anos ou mais, um pouquinho, adorando a Deus. Olha como é que Deus é maravilhoso, né? Me leva em lugares que eu nunca imaginei que eu ia passar e Deus faz eu chegar. Tudo isso por causa da misericórdia de Deus. E o último ponto que eu quero estudar com você, que vai falar de coisas que eu já até falei aqui, é informar que a nossa salvação vem de Deus e não de obras. Esse ponto aqui eu quero encerrar com você, porque ele é muito interessante. É um ponto que faz a gente parar para pensar, porque a gente ouve muitas pessoas que chegam até mesmo pregar, dizer que é por obra que eu e você somos salvos. E o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Efésios que não é nada disso. Em Efésios, se você depois quiser ler, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Porque se dependesse de obras humanas, eu acho que seria muito fácil ser salvo, né? A gente faria muitas obras, não é verdade? Faria obras que seria fácil de fazer. Eu já vi pessoas falar assim: hoje eu já fiz a minha ação do dia, eu já fiz a minha obra do dia, eu atravessei um cego à rua. Isso não é obra nenhuma, isso é mais do que obrigação. Eu já fiz a minha obra do dia, eu parei na faixa e deixei os pedestres passar, atravessar. Isso não é obra nenhuma, isso é obrigação que você tem que fazer. Irmão, obra não é obrigação, obra é aquilo que você faz de coração, né? Aquilo que você faz por obrigação, que o governo manda você fazer, que o seu patrão manda você fazer, isso não é obra. Obra é aquilo que eu e você fazemos de coração, né? Eu aproveito aqui a oportunidade já para te falar, a assistência social está precisando muito da sua ajuda, né? Tem irmãos precisando muito de uma palavra, enfim, muitas outras coisas que você está careca de saber, que é obras que a gente precisa fazer. Claro que a gente precisa fazer obras, mas não para ser salvo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Você não vai ajudar nenhum irmão, você não vai abençoar a assistência social porque você quer ser salvo. Não, isso é uma obra que você vai fazer, não é verdade? Mas não é para você ser salvo, porque salvação, o próprio apóstolo Paulo já falou aqui na revista, é por graça, é por misericórdia de Deus e não por obra. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então você é salvo por graça e você é salvo por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Então aqui fica a minha palavra para você. Você não é salvo por obra. Não, de maneira nenhuma. Jamais eu vou ensinar isso. Mas uma coisa eu preciso ensinar, que depois que você se converte, que depois que você está na casa de Deus, aí sim você tem que fazer as boas obras, né? Aí você tem que fazer porque você é salvo pelo Senhor, mas você não faz para ser salvo. Então aqui existe 2 pontos muito interessantes que eu aconselho você ler depois na sua casa, e eu quero só aqui passar isso aqui para você. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador, que é ter comunhão com Deus. Eu não sei se você pode concordar comigo, mas se tem uma coisa boa, é você ter amizade, é você ter companheirismo, é você ter um vizinho bacana, um vizinho legal, é você ter um parente que está sempre preocupado com você, está sempre na sua casa, não agora, mas depois, né? Mas também
coisa boa é o ser humano ter comunhão com Deus. E você acorda e você sente paz. Você olha para o dia, pode estar nublado, pode estar chovendo, pode estar dando sol, pode ser um dia segunda-feira, pode ser terça, pode ser quinta, e você acorda e você tem comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é muito bom. Quando você dobra o joelho, duas mulheres dobraram aqui essa semana, essas cadeiras que estão aqui, os homens que vão orar essa semana, e você poder ter comunhão com Deus, você poder falar com Deus. Não é aquela oração de pidão, né? Não é aquela oração de ficar pedindo nada a Deus. Não é aquela oração que você dobra o joelho e você glorifica a Deus, você exalta o Senhor. Aleluia. Eu espero que você possa estar entendendo o que Deus está falando aqui esta noite. No ponto 1 ainda, diz assim, ele mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus e por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e a capacidade. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos. O apóstolo está dizendo para aquele povo daquela época, da cadeia, preso, ele está dizendo que nós temos o livre-arbítrio para escolher. Paulo podia, na cadeia, preso, na prisão, podia escolher murmurar, podia escolher dormir o dia todo, podia escolher ficar lá tomando banho de sal, mas Paulo escolheu o quê? Escrever, fortalecer aqueles crentes de Efésios. E nesta manhã eu também quero abençoar a tua vida, te fortalecendo na sua fé, que você tem um livre-arbítrio de escolher entre a salvação e entre a perdição. Eu sei que não tem aqui pessoas que estão aqui ao vivo para tomar uma decisão de você escolher entre a salvação ou entre a perdição. Mas seja você quem for que estiver me assistindo, que seja daqui da nossa igreja, ou que seja de outra igreja, ou que nem seja de igreja nenhuma, mas que você possa escolher a salvação. Existe um livre-arbítrio para você escolher entre salvação e entre perdição. Que você possa escolher o caminho da salvação, para que você possa um dia desfrutar de tudo que a Bíblia fala que a gente vai desfrutar. Tá bom? O ponto 2, as obras como evidência de salvação, foi o caminho que eu já falei. Isso não vem de vós, trata-se da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Aleluia. Eu quero concluir aqui dizendo que é uma honra muito grande eu e Teire estar aqui passando para você da melhor forma aqui, lendo aqui. Espero que você tenha tirado alguns minutos para ouvir o que Deus falou nessa lição de hoje e que você possa entender esses 3 pontos que nós estudamos aqui nesta manhã. Primeiro, refletir sobre a sua natureza pecaminosa, ter cuidado com ela. Segundo, saber que você foi salvo pela graça. Terceiro, que a salvação não vem de obras, né? Não é através de obras. Então que você possa, nesta manhã, estar meditando nisso tudo que foi falado aqui. E eu quero concluir esse assunto aqui tão importante, né? Que dizer para você que nenhuma medida de esforço próprio ou de devoção religiosa pode realizar o que está descrito acima. Pelo contrário, nós somos salvos mediante a nossa fé. Então não existe nenhum esforço humano que vai fazer você ser salvo. Quero concluir. Antes da regeneração, éramos filhos da ira, filhos do diabo e condenados à perdição eterna. Por ato amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação,
passamos a praticar as boas obras que glorificam o nosso Deus. Então, meu amado irmão, eu já falei tudo o que eu acho que tinha que ser falado nessa lição de número 5. Eu já te deixei todos os recados, mas que você possa meditar sobre isso, né? Você foi liberto do pecado para uma nova vida. Nova vida tem que ter obras. Nova vida tem que ter comunhão. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo de paz. E eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar para que você possa ser abençoado nesses dias de quarentena. Você sabe que a nossa quarentena foi aumentada, então possivelmente, até onde a gente entende, pelo menos até dia 15 de maio, nós ainda talvez não teremos culto, mas que você possa estar aí na sua casa, orando, lendo Bíblia, lendo revista da escola dominical, e que você possa também, de uma forma, participar desses movimentos pequenininhos que a gente está tentando fazer com muito respeito, né? O álcool gel na entrada, as cadeiras longe uma da outra, um número bem resumido de irmãos, como nós tivemos aqui, foi 10 mulheres, os homens vão ser 5 homens que vão estar aqui por dia, orando, né? Essa semana. Na outra semana vai ser os nossos jovens, na outra semana vai ser o pessoal dos louvores aqui da nossa igreja, os conjuntos, grupos de louvor, e depois na outra semana vai ter outro ministério que vai estar aqui orando, que é o Ministério dos Obreiros. Então, são oportunidades que você tem para orar, né? Pastor, eu não sou homem, então essa semana você não pode orar. Mas vamos supor, na outra semana, pastor, eu não sou jovem, eu estou com uma idade já que eu não me considero mais jovem. Você pode também vir orar com os jovens. É apenas o ministério deles que não está na frente, mas você pode vir orar. Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Quero orar por você. Pai querido, Pai santo, nesta manhã nós estamos aqui encerrando mais uma escola bíblica dominical. E eu quero orar, Senhor, pelas pessoas que assistiram, que estão aí ainda assistindo, que eles possam ser abençoados. Deus abençoe a família, abençoe o marido, abençoe a esposa, dê paciência. Senhor, que cada um possa ter uma paciência de Jó, como se fala, para que nós possamos entender esse momento que nós estamos vivendo. Abençoe o domingo de cada um, Pai, e continue guardando o Teu povo. Que o Teu povo possa, Senhor, temer a Ti, que o Teu povo possa estar lendo Bíblia, que o Teu povo possa estar orando, que o Teu povo possa estar aguardando, Senhor, o momento que nós vamos estar juntos para adorarmos o Teu santo nome. Obrigado pela vida do nosso irmão Alain e de toda a equipe da Escola Bíblica Dominical. Nos dê um domingo de paz e que à noite possamos estar aqui mais uma vez para adorar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado por tudo, obrigado pela vida do Teiro, obrigado pela minha vida e que o Senhor nos abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.